Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Dados os compostos 1, 2 e 3 a seguir. Então nós temos aqui ó, o composto 1, nós temos uma temperatura de ebulição de 42 graus Celsius. O composto 2 está aqui, a fórmula estrutural dele também. E temos a temperatura de ebulição de 63 graus Celsius. E o composto 3, que nós temos a fórmula estrutural, mas não temos a temperatura de ebulição aqui, tá bom, pessoal? Então ele pergunta: quais os nomes dos compostos 1 e 2? Então os compostos 1 e 2, pessoal, nós temos aqui, ele quer saber o nome. Então isso é mais voltado, mais não, né? É voltado para a química orgânica. Então a gente vai nomear o composto 1 e o 2, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que a gente tem que entender? Primeiro nós temos que visualizar, vamos analisar o 1 e depois a gente analisa o 2, cada um deles individualmente, tá certo? Então vamos aqui, ó. No 1, tá vendo que a minha cadeia principal lembra dos conceitos? Nós temos que lembrar que temos ramificações e nós temos as ligações. Para dar o nome de um composto orgânico, no caso aqui é um hidrocarboneto, quem manda vai ser a ligação. Então a gente tem que começar a contar a cadeia principal a partir da ligação, tá certo? Então vai ser a partir daqui, ó. Então, qual que é a cadeia principal? A maior sequência entre os carbonos, tá certo? Então nós temos aqui, pessoal. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Até que ficou fácil, né? Então vamos enumerar esses carbonos. Então eu tenho, ó, 1, tenho o 2, tenho o 3 e tenho o 4. Bom, descobrimos a nossa cadeia principal com 4 carbonos. Quem manda é a ligação e nós teremos duas ramificações aqui, tá certo, pessoal? Então, primeiramente, vamos considerar aqui, ó, os dois radicais são radicais metil. Por que metil? Porque tem um carbono e como é radical, está fora da cadeia carbônica, é considerado radical. Então, um carbono mete, como ele é radical, íon. Então vai ficar... Tenho dois metil aqui. Minha cadeia principal, pessoal, tá vendo que ele tem 4 carbonos? Se ele tem 4 carbonos, só pode ser put, tem 4 carbonos. Só que temos uma coisinha aqui, ó. Nós temos o quê? A ligação dupla. Então a gente tem que considerar ela. Se fosse um hidrocarboneto com ligações simples, seria an. Como tem uma ligação dupla, vai ser en. Como nós temos essa ligação dupla no carbono, né, entre os carbonos 1 e 2, a gente vai dar qual nomenclatura a eles? Nós vamos exatamente isso daqui, ó. A gente sempre vai colocar a numeração onde se inicia a ligação, ou seja, no carbono de menor numeração. Então nós temos aqui, ó, 1, tá certo? Ele vai ser eno, porque eno, em ligação dupla, o hidrocarboneto. Então nós temos o nome do primeiro, tá certo? E em quais carbonos nós temos o radical metil? No carbono 3. Então eu vou colocar aqui, ó, A. Vamos colocar aqui em relação à nomenclatura. Então, composto 1. Qual que vai ser o nome dele? Nós vamos ter que sempre a gente inicia a nomenclatura com os radicais. Então, eu tenho aqui, ó, 3. Eu tenho um radical metil no carbono 3 e eu também tenho outro radical no carbono 3. Então, eu tenho que pôr 3,3, porque eu tenho que especificar onde estão os meus radicais. Como eu tenho 2 e os dois são metil e os dois estão no carbono 3. Então vai ficar 3,3 de metil. Só para a gente separar aqui, para ficar a nomenclatura, para a gente visualizar. But 1 eno. Tá legal? Aí vamos deixar aqui o espaço
para o segundo. Pessoal, eu aconselho vocês a fazerem tudo isso que eu estou fazendo em relação aqui, ó, para identificar. Por quê? A gente consegue visualizar a cadeia principal e o nome e os radicais e a ligação também. Tá bom? Então, no composto 2, é uma cadeia carbônica, um hidrocarboneto linear. Então fica mais fácil. E quem vai mandar é a ligação. Então, obrigatoriamente, é esse carbono aqui, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só para enumerar, vou enumerar aqui em cima. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo, pessoal? E nós temos a nossa ligação dupla aqui. Então fica bem mais fácil de montar, porque não tem radical. Quando é 6 carbonos, eu tenho o prefixo "-", na mesmo conceito, a mesma regra anterior. Tá vendo que minha dupla ligação começa no carbono 1? Então ele é de menor numeração, então vai ser "-1", como é uma ligação dupla, eno. Tá certo? Então eu tenho o que aqui, pessoal? Exatamente o "-1", somente isso, somente isso. Agora vamos ver a B. Como aproveitei o espaço ali embaixo. Esse aqui vai demandar um pouco mais, que a gente vai ter que fazer algumas análises aqui em relação. Vamos deixar já separado aqui, tá bom? B. Os compostos 1 e 2 apresentam a mesma massa molar e diferentes temperaturas de ebulição. Ótimo. Comparando-a com as temperaturas de ebulição desses compostos, o que é possível afirmar sobre a temperatura de ebulição do composto 3? Justifique sua resposta. Pois muito bem, pessoal, nós temos tudo isso daqui. Eu vou apagar para a gente... Apesar de que pode deixar aí para a gente fazer a análise. Vamos lá. Pessoal, o que isso quer dizer em relação aqui? Ó? Nós temos aqui. Tá vendo que nós temos, no composto 1, nós temos um composto orgânico e ele contém ramificações? Isso, pessoal, vai acontecer o quê? Isso vai acontecer que a interação entre uma molécula e outra é de menor interação. Então, só para nós termos uma noção aqui, ó, vamos desenhar exatamente a fórmula que nós temos ali. Vou desenhar aqui embaixo, porque ali em cima a gente vai fazer a resposta, escrever a resposta. Então, nós temos esse composto aqui. Que é o nosso 3,3 de metilbutileno. Vamos escrever a mesma estrutura aqui, tá, pessoal? Que vai ficar como? Vai ficar exatamente desse jeito. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. CH e mais uma dupla com CH2, certo? Pessoal, tá vendo que aqui, ó, ficou positivo e aqui negativo? Isso aqui, o que acontece? É uma interação, ou seja, quando uma molécula, as duas são apolares, tá? A gente tem que lembrar disso. Quando uma se aproxima à outra, tá vendo que eu tenho ramificações aqui? E tendo essas ramificações, a mesma que eu coloquei ali quando a gente deu o nome. Tá vendo que essas ramificações, ela só vai ter interação entre elas? Tá vendo que é uma interação muito fraca aqui. Por que ela é muito fraca em relação a isso daqui? Porque eu só tenho uma interação entre um carbono e outro. É fácil quebrar. Por isso que a temperatura de ebulição é menor do que a X1N. Porque se nós formos, né, a gente colocar aqui, ó, a mesma molécula, vamos fazer a separação aqui, ó. Vamos colocar o X1N aqui, ó. Nós temos a dupla ligação, CH2, CH2, CH2 e CH3. Se nós colocarmos a mesma molécula, ó, embaixo, vamos reescrevê-la aqui.
nós vamos ter a mesma coisa. Vamos considerar o polo positivo em cima e o polo positivo embaixo quando essas moléculas se aproximam. O que isso quer dizer, pessoal? Tá vendo que aqui, ó, no composto 1, eu tenho a interação entre um carbono e outro? Tá vendo que é somente um carbono? Tá vendo que aqui eu tenho a interação entre 6 carbonos. Tá legal, pessoal? Eu tenho uma interação muito maior aqui. O que eu tenho de um carbono aqui tem uma determinada energia. Só que aqui são de 6 carbonos direto, ó, tá vendo? Essa parte da molécula interage de cima, né? Dessa molécula de baixo e interage com a parte de baixo da molécula de cima. Essa interação é muito mais forte do que um, porque aqui eu tenho, ó, exatamente 6 carbonos. Aqui eu só tenho um. Então, por isso que eu tenho uma elevação da nossa temperatura de ebulição. Só que como que a gente tem que analisar o composto 3? O composto 3, pessoal, dá até para escrever aqui embaixo. O composto 3, nós teremos exatamente isso daqui. Eu vou até desenhar um pouco menor para caber aqui. Nós temos um composto gigantesco, não nos interessa o nome agora, eu só quero que vocês entendam o que está sendo pedido e entender a questão dos pontos de ebulição. Então, nós temos CH2, 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 aqui para a gente não perder a contagem, CH2, CH2. Então, só para contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, falta mais um CH2 aqui e um CH3. Vamos pôr só um Czinho aqui, só para a gente ter essa noção. E virar outro composto exatamente igual, tá, pessoal? Embaixo dele. Tá vendo que essa interação e tenho mais, deixa eu apagar aqui para a gente ter uma visualização até um pouco melhor. Deixa eu fazer um pouquinho menor aqui. Então eu tenho CH2 mais um carbono. Tá vendo aqui, pessoal? Eu tenho o quê, ó? Vamos supor que o positivo em cima e o negativo embaixo. Tá vendo que a interação entre uma molécula e outra é muito maior? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Aqui a temperatura é maior, porque a interação é entre 6 carbonos. Do primeiro composto é menor, porque só tem um carbono interagindo com o outro. Olha aqui, pessoal. 9 carbonos. Então, a temperatura de ebulição, ou seja, a força de Van der Waals, forças de dispersão de London, tá aí. Tá vendo que a interação entre 9 carbonos vai ser maior do que a de 6, que é maior do que de um só, em questão disso daqui. Então, o que acontece? A temperatura de ebulição, isso aqui vai ser a mais elevada. Porque a interação entre uma molécula e outra é maior. Tá certo, pessoal? Então, como que vai ficar a resposta aqui? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Composto 3 possuirá, né? A gente pode colocar aqui, ó. Possuirá TE, que é a temperatura de ebulição, maior que as dos outros compostos, tá? Dos outros compostos. Essa é a resposta, tá? Agora a gente vamos justificar ela. Como que a gente justifica, tá? A gente pode colocar ponto, pois sua cadeia carbônica é maior. Portanto, vírgula, portanto, sua interação
intermolecular, né, ou interação, que a gente pode falar. Vamos colocar intermolecular, porque é sempre entre duas, né, moléculas. Sua interação intermolecular é maior por conta da quantidade de carbonos, tá certo? Então, é isso que ele está perguntando. Então, comparando-a, o que acontece? Ela é a maior porque a sua cadeia carbônica intermolecular, né? A interação intermolecular é muito maior, porque a cadeia carbônica é maior. Certo, pessoal? É basicamente isso a definição. Se nós quisermos completar a questão, porque já está longo esse exercício, a gente vai fazer o quê? Então, a gente pode escrever aqui, ó. Quando a cadeia for ramificada, né? A temperatura, vírgula, né? A temperatura de ebulição é menor. Ou seja, a minha interação intermolecular é menor. Por quê? Porque vai diminuir, né? Eu posso até escrever aqui, ó, vírgula, diminuindo a interação entre as moléculas. Entre as moléculas. Certo, pessoal? Consequentemente, diminui essa temperatura de ebulição. Tá legal, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vai pausando o vídeo também, se tiver alguma dúvida, tá? Já ficou extenso, mas eu expliquei o passo a passo certinho. Tá legal, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo em questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!